Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a esta nossa sexta aula de Sociologia 1, de Sociologia para o primeiro ano do ensino médio. Bom, na aula de hoje nós vamos discutir a seguinte temática: a sociologia e a interpretação da sociedade do século XXI. Em outras palavras, nós iremos compreender o papel da sociologia ou o modo como a sociologia desempenha as análises da sociedade contemporânea, ou essa nova contemporaneidade, que é o século XXI, que começou aí no ano de 2001, começou há pouco mais, começou há pouco menos de 20 anos, começou precisamente há 19 anos atrás. Bom, antes da gente passar para o próximo slide, é importante que a gente deixe claro algumas coisas. A primeira diz respeito ao seguinte: o que nós estamos estudando neste processo que nós estamos estudando de constituição da sociologia, alguns elementos precisam ficar bem claros. O primeiro deles diz respeito a enxergar a sociologia como uma ciência, porque é isso que ela é, tá certo? Mesmo na disciplina de sociologia, como na disciplina de filosofia, nós estamos resgatando esta classificação, Lá em filosofia, por exemplo, nós vimos que a ciência ela se separa da filosofia, a partir da crise da metafísica que ocorre com o século XV. Então, a partir do século XV e século XVI, há um rompimento entre filosofia e ciência, porque a ciência ela busca compreender o mundo, compreender as coisas e construir o conhecimento a partir de rigor metodológico e por aí vai. Uma vez compreendida essa ciência que agora se separa da filosofia, nós compreendemos dois tipos, dois corpos científicos distintos, que são as ciências naturais e as ciências humanas. Bom, a sociologia se enquadra dentro desse grande rol que nós conhecemos como ciências humanas. É uma ciência encarregada de compreender os fenômenos sociais. Bom, essa sociologia também tem um período específico de nascimento ou de insurgência, que são os processos de transformação da sociedade do século XIX, ok? Então veja bem, os elementos que vão constituir um novo marco societário, um novo marco de relações sociais, relações econômicas, culturais e por aí vai, que vai ter o seu ápice no século XVIII, com as chamadas revoluções burguesas, no caso as duas grandes, a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, embora a própria Revolução Científica também seja uma revolução burguesa, os quadros de transformação dessas duas revoluções serão sentidos no século XIX. Então, todo o século XIX nós iremos compreender como o século no qual a sociedade ela passa a enxergar-se a si própria dentro de uma nova perspectiva de relações, começa a perceber as transformações, começa a perceber a cronicidade das transformações que ela própria está vivendo, daí a necessidade de uma sociologia. Bom, uma vez constituída a sociologia, as primeiras análises sociais vão se dar sobre o final do século XIX e durante todo o século XX. No século XX, a sociologia ela ganha um corpo de maturidade, um corpo teórico ainda maior, certo? E ela vai se fazer isso compreendendo a sociedade do século XX, os grandes eventos históricos, os grandes eventos de transformação social que ocorreram ao longo do século XX. Nós tivemos um século intenso, o século XX, tivemos duas grandes guerras mundiais, tivemos diversas revoluções específicas, Revolução Russa, Revolução Mexicana, diversas revoluções na África e por aí vai. O processo de transformação, a aceleração da produção, a tecnologia também sofre um desenvolvimento, um boom gigantesco e por aí vai. Bom, agora nós estamos vivendo uma outra perspectiva histórica que é o século XXI. E com o século XXI, o início do século XXI, nos apresenta algumas transformações específicas, e precisamos compreender essas transformações a nível tecnológico, a nível social, a nível cultural e compreender a sociologia como a ciência que busca interpretar a sociedade
né, qual o papel dessa sociologia neste novo século, século XXI, e quais transformações o século XXI traz para a sociedade que necessitam serem investigados pela sociologia. Tá certo? Bom, então passando para o próximo slide, eu convido vocês a fazerem uma análise prévia, né, de alguns dados, né, que foram retirados aí do IBGE. Estes dados que eu estou trazendo para vocês aqui, eles estão no livro didático de vocês, só que aqui eles foram atualizados, eu fiz uma atualização deles, tá bom? Que dados são esses, né? Nós temos alguns números aqui, né, que eles datam justamente do início do século XXI, né, o ano de 2001. A maioria de vocês aí estava nascendo, ou então, né, vocês estão no primeiro ano, provavelmente vocês não tinham nascido ainda. 2002, 2003, vocês começam a surgir no mundo, né? Bom, este gráfico ele traz alguns dados a partir do ano de 2001 e vai até o ano de 2017. Eu não consegui encontrar dados de 2018 para frente, né? Então ele está atualizado pelo IBGE, são dados do IBGE que eu colhi este ano, 2020, mas diz respeito às coletas que o IBGE faz, talvez ano a ano, talvez bianualmente e por aí vai, né? Os dados dizem respeito ao percentual da população que possui acesso à internet. Acesso à internet de qualquer modo, por celular, por smartphone, por computador e por aí vai. Eu trouxe esse dado específico justamente porque nós estamos vivendo, nós tivemos inclusive que fazer uma coleta interna, né, este ano por causa da pandemia do Covid-19, né, inclusive essas videoaulas estão acontecendo pela internet, vocês acompanharam aí o processo, né, do Instituto Federal para a averiguação, alguns de vocês estão recebendo auxílio digital, né, os tablets e por aí vai. Então, eu trouxe dados que são dados concretos, que a gente lida com eles para a gente poder analisar. Vamos lá, olha só, em 2001, né, apenas 21%, né, 20,9% da população brasileira possuía algum acesso à internet. Tá certo? Nós vamos perceber, então, né, de 2001 para cá, um paulatino aumento do percentual total da população que possui acesso à internet. Em 2008 passou para 34,8%, depois 46,5% em 2011, em 2013 teve um pouco aumento, né, passou para 49%, e em 2017 chegamos a ter 74,9% da população brasileira com acesso à internet, com algum acesso à internet, né? Este dado aqui ele não qualifica a qualidade do acesso e por aí vai. Por que eu trouxe esse dado para vocês? Porque um dos marcos disso que nós estamos chamando de século XXI, né, alguns sociólogos inclusive eles vão chamar que é o século da informação, né, o século onde a informação ela é praticamente instantânea. E essa instantaneidade da informação se dá em muito por causa da internet. Nós vamos ver, por exemplo, no ano de 2004, surgir algumas redes sociais importantes. Né? Já existia, por exemplo, o Orkut, eu não sei se é da época de vocês. Em 2004 vai surgir o Facebook, né? E a partir do Facebook outras redes sociais vão fazer bastante sucesso. Nós temos o grande apogeu aí do Google, né, o Google como uma plataforma gigantesca de comunicação, né, e de disponibilização de informação. Né, e nós começamos a perceber o seguinte: por causa da internet, por causa da informação, a sociedade ela passa a sofrer, né, por causa ou se condicionar por causa dessa grande aceleração da informação, ela começa a sofrer algumas alterações no modo como a própria sociedade se relaciona, como os próprios indivíduos se relacionam. Inclusive agora, durante a pandemia do Covid-19, né, isso está sendo bastante colocado. Eu me lembro, vocês vão se lembrar também, no início da pandemia começaram as lives, agora parece que já deu uma diminuída, né? As pessoas enjoaram um pouco, mas começaram as lives, ou seja, os artistas, né, os cantores, eles não pararam completamente com os eventos, né? Então todos nós ficamos em casa assistindo as lives aí dos cantores e por aí vai. Apressaram-se as formas como as pessoas começaram a se comunicar, né, a se reunir. Né? Eu, por exemplo, como professor, falo com vocês que eu tenho medo de ir na cozinha e tropeçar no link de uma reunião aqui do Instituto, ou lá da Favenorte, onde eu trabalho. Né? E vocês também, acredito que vocês também, a chuva de PDFs que os professores têm encaminhados para vocês, de vídeo, aulas, né?
Então veja bem, é uma era de comunicação, é uma era de integração entre os indivíduos e alguns outros elementos também vão ser bastante importantes nesse processo. Nós tivemos aí, por exemplo, as eleições políticas, né? As últimas eleições presidenciais, agora estamos vivendo o período de eleições municipais e as redes sociais têm ganhado cada vez mais espaço na forma como os indivíduos comunicam e na forma como os indivíduos realizam o debate público. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, década de 90, a informação que vinha ela era toda pelo rádio ou pela TV, ou pelo menos uma informação de massa. Tinha os jornais, as revistas, que eram por acesso um pouco mais restrito das pessoas. Mesmo, por exemplo, informações de revista, elas ocorriam apenas no final de semana. Então, as coisas aconteciam ao longo da semana e chegava para os indivíduos um grande resumo apenas no final da semana. Atualmente, por causa dessa da grande velocidade como a informação acontece, algo que começa a acontecer, um evento que começa a acontecer rapidamente já está na tela do celular de todo mundo e nós somos capazes de acompanhar praticamente ao vivo todos os eventos. E uma vez que nós estamos conectados, todos nós colocamos as nossas opiniões, e um debate público ele acaba acontecendo de fato. Não é isso? Nós temos, por exemplo, a interação através do Twitter, através do Instagram, através do WhatsApp. O WhatsApp talvez seja o mais popular de todos, o Telegram e por aí vai. Então, a sociologia ela passa a analisar não apenas a forma como os indivíduos se interagem a partir dessa era de comunicação, mas é necessário que nós entendamos também os fenômenos que estão paralelos a este grande fenômeno que é o fenômeno da comunicação. Tá certo? Bom, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso daqui, mas através de uma perspectiva de resgate histórico do que era a sociologia no momento em que ela nasce, que é o que importa para a gente, e a partir de agora. Nós temos então a constituição da sociologia, como eu disse para vocês, a partir do século XIX, e a sociologia ela nasce com uma proposta específica. Qual a proposta que é? A proposta de investigar ou de compreender a sociedade do pós-Revolução Industrial e Francesa. Esta é a perspectiva inicial, a perspectiva inicial de proposta de uma sociologia. A sociologia ela nasce com esse propósito, investigar, compreender os rumos da sociedade ou como que se desenvolvem as relações sociais. Que sociedade é esta do pós-Revolução Industrial e Francesa? A sociedade de antes, as investigações históricas, historiográficas, vão servir de insumo para essa sociologia. Mas o de fato que a sociologia quer é compreender a sociedade deste pós-Revolução Industrial. Ou seja, é uma compreensão contemporânea, já que a sociologia nasce justamente durante o pós-Revolução Industrial e Francesa. Tá certo? Nesta perspectiva, quais são os elementos que a sociologia se propõe a investigar? A ascensão e a forma como se dá o capitalismo, sobretudo na Europa Ocidental, e a forma como o capitalismo acaba se expandindo para outras regiões do globo, os movimentos demográficos, as populações que se deslocam, os inchaços populacionais, o êxodo rural, no caso, por exemplo, e por aí vai. Os processos produtivos, a forma como a sociedade produz a si mesma, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista simbólico, as transformações políticas. Veja, todos esses processos que estão sendo investigados pela sociologia são consequências diretas daquilo que nós chamamos Revolução Industrial e Francesa. Revolução Industrial e Francesa, elas representam marcos de transformação da sociedade e cada um dos marcos vai levando a novos processos de transformação, novos processos de desenvolvimento. Todos estes são considerados fenômenos sociais cuja a ciência social, a sociologia, busca compreender. Os grandes movimentos sociais, os movimentos grevistas, os movimentos de liberdade, do movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQI, antes tem um outro nome, o movimento gay, ou o movimento GLBT, depois altera-se as siglas e por aí vai. Então vejam bem,
um fenômeno acaba levando a outro fenômeno e é necessário que estes fenômenos sejam compreendidos, né? Esta compreensão, a compreensão do mundo, né, em tempo real, ela é importante justamente para que a sociedade ela se entenda e ela possa, né, gerar políticas, gerar transformações específicas que atendam, né, às demandas da própria sociedade em tempo, né, e que isso aconteça em tempo também. Bom, veja bem, se nós somos capazes de compreender que a sociedade pós-revolução industrial e pós-revolução francesa gera uma série de demandas sociais ou de fenômenos sociais e que eles são paulatinos e eles vão se retroalimentando, bom, nós chegamos no século XXI, né, com dinâmicas sociais específicas que necessitam ser investigadas também. Então veja, nós temos uma sociologia do ontem, a proposta inicial de como a sociologia nasce, para que a sociologia nasce, qual que é a proposta inicial, qual a demanda inicial da sociologia, e temos uma proposta de agora, né? A sociologia, então, ela se reinventa, né? Ela se modifica, ela se dinamiza à medida que os próprios fenômenos sociais vão se desenvolvendo também. Daí a necessidade e o surgimento de técnicas de investigação específica, né, de métodos específicos. Alguns métodos vão ficando obsoletos, outros métodos vão se desenvolvendo, né? Por exemplo, com a própria era da informação, né, a sociologia ela utiliza, né, de mecanismos desta velocidade de informação para investigar os próprios fenômenos que fazem, né, que são constituídos justamente por esta velocidade de informação, né? Bom, vou destacar duas percepções, né, sociológicas contemporâneas para a gente poder discutir um pouquinho, né? A aula hoje vai ser bem curtinha, vai ser quase que só isso, né? Diz respeito a um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, né? Onde ele vai fazer uma análise da sociedade do século XXI a partir do uso da internet, a partir das distintas formas como a sociedade se comunica, e ela vai dizer o seguinte: olha, a sociedade do século XXI é uma sociedade em rede, distinta de qualquer outra sociedade, de qualquer outro movimento societário que nós já presenciamos num passado, inclusive um passado recente, né? Vocês vão estudar, por exemplo, em geografia, né, o processo de globalização. Veremos em sociologia também no terceiro ano a globalização como um grande fenômeno humano, a partir das grandes navegações, né? Essa necessidade de integração entre as distintas sociedades. Todavia, nós só podemos falar de constituição de uma sociedade em rede, ou seja, de uma sociedade completamente interconectada, né? Uma sociedade praticamente que uma presente dentro da outra como um grande complexo, ou mesmo como uma grande rede, né? Se a gente imaginar aí uma rede de pesca, por exemplo, né? Onde todos os pontos estão ligados uns aos outros, nós só vamos realmente constituir algo dentro dessa magnitude a partir do século XXI. Né? É com o século XXI que isso acontece. Óbvio, década de 70, década de 80, né, nós temos o boom dos televisores, né? A sociedade ela, vai deixando aos poucos de se comunicar por cartas e pelo rádio, pela radiodifusão, e passa a se comunicar, né, pela televisão. Então isso já é um espaço grande, né, que se abre para essa intercomunicação entre as distintas sociedades. Mas vai ser com a internet, né, vai ser com o acesso quase que instantâneo da informação e, ao mesmo tempo, talvez uma democratização deste acesso à informação, né, que vai se ter com os computadores, né, com os laptops, com os microcomputadores, com o smartphone. Né, a gente ressalta, por exemplo, a importância dos smartphones, né, a importância do Steve Jobs quando ele lança lá uma famosa palestra, não sei se vocês já assistiram, né, da Apple, onde ele lança, né, o smartphone e ele vai ter uma frase marcante, uma frase histórica, né? Que ele vai dizer que o smartphone é o mundo na palma da mão. O Manuel Castells ele tem uma análise bastante interessante sobre esta sociedade de rede, que é uma sociedade distinta, é uma sociedade que faz com que todas as relações sociais acabam de alguma forma se alterando e se alterando de modo profundo. Certo? Inclusive as relações de produção. Vamos dar um exemplo bastante interessante sobre isso. Por exemplo, são os serviços de aplicativo, que até pouco tempo atrás não existiam, né? Hoje nós temos aí o iFood, nós temos o Uber Eats, né?
são serviços de entrega, né? Tem o iFood entregas de comida também, aliás, o 99 entrega, alguma coisa assim. Né? O boom dos aplicativos, da prestação de serviços por aplicativo. Né? Inclusive agora na pandemia tem sido bastante útil, inclusive para algumas pessoas. Mas veja bem, não é simplesmente colocar uma tecnologia, né? Criar, desenvolver e colocar uma tecnologia no mercado. É necessário que nós sejamos capazes de compreender todo o processo de transformação que aquela tecnologia em si gera para o todo da sociedade. Né? Por exemplo, nós tivemos no Brasil recente, há 8 anos atrás, a partir de 2016, 8 anos não, desculpa, há 4 anos atrás, a partir de 2016, né, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos aí a posse do vice-presidente, do então vice-presidente, depois se torna presidente, Michel Temer, nós tivemos as discussões da reforma da CLT, né, das leis, da consolidação das leis trabalhistas. Tivemos, por exemplo, a flexibilização do trabalho, né, a ideia do trabalho remoto, do home office, né, tivemos a ideia da terceirização do trabalho. E o que isso tem a ver com a sociedade em rede, tem a ver com esses aplicativos? Onde que o professor está querendo chegar? Bom, veja bem, há uma necessidade, a sociedade ela começa a criar, né, por causa desta rede de relações sociais através da internet, ela começa a criar elementos jurídicos, elementos legais que permitam uma nova organização do trabalho em rede. Né? Então, por exemplo, com a flexibilização do trabalho, com a ideia de terceirização, veja bem o que nós temos. Aquele indivíduo que entrega a comida para você, que você pede lá no aplicativo do iFood, né? E que chega aquela comida para você, aquele rapaz no motoboy, né? Ou na bicicleta, que chega entregando para você aquela comida, veja bem, ele é funcionário de quem? Ele não é seu funcionário, ele não é funcionário da empresa que produziu a comida, ele não é funcionário da empresa do aplicativo, né? Nós temos a ideia de que ele é um empreendedor individual. Né? Mas essa ideia nós não tínhamos até pouco tempo atrás, empreendedor individual, coloque aspas aí, tá bom? Nós não tínhamos essa ideia antes porque as relações de trabalho eram sempre, desde o século XX, construiu-se essa ideia de que as relações de trabalho elas precisam ser seguras. Né? Os indivíduos precisam ter algum tipo de segurança de trabalho. Bom, mas com os aplicativos isso torna uma dimensão distinta. Nós tínhamos, por exemplo, o Uber, né? Quando surgiu o Uber, o fato de você pegar o seu carro e você terceiriza, né, o seu carro para uma empresa de aplicativos. Aquela empresa te fornece, como motorista, te fornece passageiros, né, que você talvez não teria por causa da internet, por causa do software, por causa, né, daquela tecnologia específica, ela te fornece passageiros. E você faz corridas e paga um percentual, uma comissão daquela corrida para aquela empresa, né? É uma comissão alta, inclusive 30%, né? Em alguns lugares é um pouco menor, 20%, né? E é uma empresa que se torna bilionária ou trilionária, né? Mas ao mesmo tempo você está fazendo um desgaste do seu carro, você que tem que fazer a manutenção desse seu carro, você tem que gastar com combustível, a segurança, né? Você também não tem uma relação direta com a empresa, né? Para que tenha segurança, você pode pegar passageiros que te assaltem ou que, né? E por aí vai. Né? Então, assim, a forma como a sociedade está organizando o processo produtivo, ela é muito distinta do que tínhamos até pouco tempo atrás. Não interessa nessa aula aqui, neste momento, fazer uma crítica, né, dizendo que é melhor ou que é pior. O que nos interessa neste momento é compreendermos que as relações sociais elas são distintas neste momento. Então, cabe à sociologia investigar essa distinção, investigar este processo de transformação. Porque isso vai influenciar, por exemplo, né, um indivíduo que antigamente ele tinha um vínculo empregatício com uma empresa, né, então ele tinha horário para chegar e horário para sair da empresa. Né? Ele tinha uma remuneração fixa, a partir da qual ele planejava, né, a sua feira, planejava as suas contas e por aí vai. Ele tinha direito a férias. Né? Agora, como não há esse vínculo, né, o processo produtivo ele tem uma dinâmica independente de uma carga horária. Né? Então veja bem, aquela ideia de liberdade, de que você faz a sua carga horária, mas ao mesmo tempo você fica à mercê, porque você acaba tendo que ser produtivo o tempo todo. Né?
porque hoje você pode ganhar um pouco a mais, esse a mais serve para compensar o nada que você pode ganhar amanhã e por aí vai. Então nós vemos pessoas trabalhando aí muito mais de 8 horas por dia, trabalhando 12, trabalhando 16 horas por dia, algo que só era pensado no início do século XX, final do século XIX. Né? De lá para cá, né, a partir de 1930, nós temos uma luta gigante aí pela redução da carga horária de trabalho, né, para que se privilegie a educação, para que se privilegie o lazer e por aí vai. E agora nós vemos um evento distinto retornando a partir de novos tipos tecnológicos. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, o fato de que os indivíduos eles acabam não tendo uma segurança específica, a forma como a sociedade ela vai se organizar. Então diz respeito a este processo produtivo que está sendo alterado. Só para citar um exemplo, né, do iFood, do Uber e por aí vai. Né? Mesmo a prestação de serviço educacional, veja, nós estamos tendo aula agora, né, obviamente que é por causa da pandemia, mas aula mediadas por tecnologia. Veja bem, acabando a pandemia, muito do que nós estamos fazendo aqui, é bem provável, eu falo isso com toda certeza para vocês, com muita franqueza, é muito provável que muito do que nós estamos experimentando agora fique. Né? A pandemia ela foi responsável por meio que obrigar, né, obrigar as instituições, obrigar os alunos, obrigar as pessoas a fazerem cursos, né, e a se envolverem com a tecnologia, né, de uma forma mais gradativa, mais incisiva, aliás, né, por causa do isolamento social e da necessidade de continuação, né, da educação e por aí vai. Mas muitos dos elementos eles tendem a ficar. Tem uma matéria do jornal que eu estava lendo essa semana que diz que algumas escolas, algumas faculdades demitiram uma quantidade gigantesca de professores, né? Estão fundando turmas completamente remotas, turmas de 2.000 alunos por turma, né? E um único professor. Né? Porque só precisa de um professor, o professor ali com a tecnologia, os alunos em casa, é totalmente remoto, né? Então eles acessam. Então veja bem, nós vamos discutir depois com Marx, né, o conceito de mais-valia absoluta, né, que isso representa uma possibilidade de ganho para estes empresários e uma possibilidade de sucateamento das relações trabalhistas. Né? Significa um desemprego, né, que acaba assolando a sociedade. Esse desemprego gera inflação, né, que gera a demanda por consumo e por aí vai, e demanda flexibilização de outras leis, de outros direitos e por aí vai. Então veja bem, o acesso à informação ele é algo interessante, é algo bom. Nós nunca tivemos uma sociedade tão informatizada, né, e tão sapiente das coisas. Contudo, existe um sociólogo também, um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, que ele, inclusive, eu já falei com vocês no podcast sobre ele, né, acho que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir esse podcast. Ele fala sobre a sociedade de risco. Né, uma sociedade completamente tecnológica, que é essa que nós estamos vivendo, que ela é importante porque ela nos fornece informação, nos fornece tecnologias que facilitam a nossa vida de um dado momento, mas existe um risco social grande por causa justamente dessas informações, do fato de que essas informações elas são muito soltas e muito velozes. Né? Nós estamos enxergando, por exemplo, neste momento, uma deslegitimação da ciência, né, com as fake news e por aí vai. Veja, todo mundo tem voz, o que é uma coisa boa, diz respeito à democracia. Todo mundo poder falar o que pensa, né, todo mundo poder se comunicar em massa, através do WhatsApp, através do Twitter e por aí vai. Né. Contudo, nós percebemos na sociedade que existem pessoas que possuem legitimidade específica sobre alguma coisa. O professor, por exemplo, ele é uma pessoa que tem algum tipo de legitimidade. Agora veja bem, eu sou professor de sociologia, eu não sou professor de biologia. Mas se eu digo alguma coisa relacionada à biologia, o fato de eu ser professor traz uma autoridade específica sobre os meus alunos, né, e eu sou bem capaz de passar para frente uma fake news, uma informação errada, uma informação sobre a qual eu não sou especialista, mas pelo fato do carisma, e nós vamos estudar isso com Max Weber depois, né, o poder carismático, né, aquilo acaba sendo legitimado. Outros exemplos eu posso dar de uma pessoa, né, de um idoso, de uma pessoa que tem um respeito na comunidade específica, né, o pai, o avô, né, que ele acaba passando para frente informações que lhes chegaram ali pelo WhatsApp que não tem veracidade científica, e nós estamos vivendo, né, uma era das chamadas fake news, das informações falsas e da deslegitimação da ciência. Então veja bem, uma coisa que é boa,
que é o fato da população poder dialogar, poder conversar e todo mundo ter voz, traz também algumas consequências específicas que precisam ser melhor estudadas, precisam ser melhor compreendidas, né? E quem faz esta compreensão é a sociologia. Então a sociologia de hoje, né, com as dinâmicas sociais contemporâneas, ela tem que se remodular, né? Os métodos de investigação têm que ser diferentes, o modo como a sociologia de hoje enxerga a sociedade tem que ser diferente da proposta inicial da sociedade. Então, veja bem, as dinâmicas sociais, elas são constantes, a sociedade ela é constante, e a ciência que investiga a sociedade tem que ser igualmente dinâmica, né? Igualmente flexível de movimentação. Né, o modo como essa ciência investiga o presente não pode ser o mesmo modo como essa ciência investigou o passado. Tá certo? Um outro autor importante que eu vou deixar aqui, só a citação dele, é o Bauman, né, um sociólogo importantíssimo, né, muito lido pelas pessoas. Ele fala sobre esta sociedade contemporânea como sendo ou constituindo aquilo que ele chamou de modernidade líquida. Né, o que Bauman quer dizer com modernidade líquida, né? A modernidade ela inicia-se no século XV e vai até o século XVIII. A contemporaneidade ele vai dizer que é a passagem de uma simples modernidade, ou seja, uma sociedade pós-industrial, para uma modernidade líquida. Uma modernidade onde as relações sociais, onde a forma, as instituições sociais como um todo, né, que o Durkheim vai falar lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, que são instituições sólidas, né? A família, existe uma solicitude porque existe uma permanência, existe uma continuidade, a escola, a política e por aí vai. Ele vai dizer que nessa nova sociedade em rede, todas as relações elas se desfazem no ar. Né? Por exemplo, nós estamos aí o tempo todo, né, querendo likes, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, por aí vai. Né? Nós temos milhões de amigos, como diria o Roberto Carlos, né, um homem de 1 milhão de amigos, né? Mas o próprio conceito de amizade, então, ele passa a não fazer sentido. Né, porque, igual eu vejo algumas pessoas dizendo, eu fiz tal coisa na internet e perdi em um dia 1000 seguidores. Então veja bem, as relações elas se fazem de forma muito fácil e elas se desfazem de modo muito fácil. Né? A perspectiva da liderança, a própria liderança política, né? Hoje nós temos um líder, amanhã temos outro. As instituições, o respeito que você tem a algumas instituições, a noção de família, a noção de justiça, não são mais noções sólidas com as quais a sociedade ela conta e ela se funda, né? E se replica. Né? Então todas as relações sociais, segundo Bauman, tendem a uma liquidez, né? O amor é líquido, a justiça é líquida, a liberdade é líquida e por aí vai. Né? Como consequências, essa modernidade líquida para o Bauman são consequências das dinâmicas sociais contemporâneas. Então, Zygmunt Bauman, como um bom sociólogo, ele vai dizer, é necessário que a sociologia, né, se prepare, né, e se muna de instrumentos, de ferramentas específicas para compreender essa nova sociedade, para que ela possa compreender essas novas dinâmicas sociais. Tudo isso daqui serve para nós compreendermos então o seguinte: a sociologia ela nasce num determinado momento com uma determinada proposta específica. A sociedade de então ela passa por diversos processos de profundas transformações. A sociedade ela é dinâmica, né? E a sociologia, que é a ciência que investiga a sociedade, ela tem que igualmente ir se moldando, né, dentro da sociedade que ela investiga. Né? Então a sociologia de ontem, ela tem que ser, aliás, a sociologia de hoje, ela tem que ser necessariamente distinta da sociologia de ontem. Tá certo? Bom, era só isso que eu queria falar para vocês. Nós estamos investigando, então, uma introdução à sociologia, então eu achei importante que nós fizéssemos este passeio, né? As origens da sociologia, quando ela surge, por que ela surge, né? E entendemos um pouco também da sociologia de hoje. Né, para aí então a gente começar a investigar os métodos clássicos de Durkheim, Marx, Weber, né, elementos que são clássicos, mas que nós ainda resgatamos para a contemporaneidade, obviamente, que dando novos moldes, novos parâmetros, uma vez que a sociedade ela é distinta. Tá certo? Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula. Qualquer coisa estou à disposição, ok? Então, fiquem com Deus, até mais e bons estudos.